Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 77 da biografia de Santo Agostinho, escrita por Frei Agostinho Trapé, capítulo 7, contestador da Igreja Católica. Agostinho aderiu aos maniqueus com reservas. Quero dizer, deu ouvido às suas palavras, acreditou nas promessas que faziam, teve por eles até grande estima e ficou na expectativa. Esperou que, dissipado o véu do mistério com o qual cobriam voluntariamente suas doutrinas, mostrassem-lhe a luz da sabedoria. Abre aspas. Não consentia, mas acreditava que, sob o invólucro de tantas palavras, ocultassem qualquer coisa de grande que um dia teriam-me revelado. Fecha aspas. A razão dessa atitude de prudente expectativa estava no fato de que os missionários maniqueus, abre aspas, eram mais eloquentes e mais prolixos no rebater as doutrinas dos outros que seguros e firmes no demonstrar as próprias. Fecha aspas. Esse fato não passou despercebido para Agostinho, que então aderiu a eles, mas permaneceu sempre no grau de auditor, ouvinte, que era o mais baixo grau entre os discípulos de Mani, e não subiu nunca, como teria desejado, ao mais alto ponto que constituía o perfeito maniqueu, o grau dos electi, eleitos. Só os eleitos abandonavam, abre aspas, toda esperança e toda ocupação do mundo, fecha aspas, e faziam profissão de pobreza e de perfeita continência. Essas aspas aqui são todas das obras de Agostinho. Esse precioso dado biográfico, contido na obra A Utilidade do Crer, que é a obra que ele cita aqui, anteriormente, né? Que as confissões confirmam, permite-nos tirar duas importantes conclusões. A falta de uma plena adesão de Agostinho ao maniqueísmo e a disposição que tinha desde então de consagrar-se totalmente à sabedoria, uma vez que tivesse alcançado a certeza sobre o caminho a seguir. Totalmente, isto é, abraçando também a pobreza e a continência perfeita. Mas essa certeza, no que diz respeito ao maniqueísmo, nunca foi atingida. Alcançou outra, negativa, mas firmíssima. O caminho a seguir não era o indicado pela Igreja Católica. Não era o indicado pela Igreja Católica. Em outras palavras, desesperou-se de encontrar na Igreja Católica a verdade. E abandonou-a arrogantemente, convencido de que ela ensinava, abre aspas, fábulas para velhotas, fecha aspas. Essa é a expressão do próprio autor, embora esteja entre aspas. Então ele abandonou, né? Com os maniqueus ele não encontrou o que ele esperava. Mas ele encontrou um fundamento para que ele abandonasse a igreja, né? Foi um maniqueu com reservas, mas foi um anticatólico sem reservas. Aliás,
tornou-se um rigoroso crítico daquela religião, que até aquele momento havia sido a sua e que continuava a ser a de sua mãe. Então, o maniqueísmo não conseguiu fazer de Agostinho um maniqueu. Não conseguiu. Mas a parte negativa do maniqueísmo, que era a crítica à Igreja Católica, ele absorveu completamente. E isso fez anticatólico. Esse decidido distanciamento da religião católica foi uma grande vitória da hábil propaganda maniqueia. Os maniqueus tinham agido como, abre aspas, os astutos caçadores que põem ramos recobertos de vigo próximo à água para enganar os pássaros sedentos. Depois fecham ou cobrem as águas circundantes ou, espantando-os com ruído, afastam-nos dali, a fim de que caiam em seus enganos, não por escolha, mas por penúria. Fecha aspas. Também da obra de Agostinho. Assim foi para Agostinho. Aderiu ao maniqueísmo não porque estivesse certo dele, mas porque se convenceu de que não podia continuar a ser racionalmente católico. Vítima da propaganda maniqueia, ele censurou a Igreja Católica, antes de tudo, por seu fideísmo, isto é, o método da autoridade que impõe a fé sem explicar a verdade. Um método humilhante, irracional, insuportável. Não a fé, mas a ciência, isto é, a gnose, é digna do homem sábio. Expressão do próprio Agostinho, né? De fato, Cícero e os maniqueus indicavam como meta para alcançar o caminho a seguir esta, não aquela, a gnose, né? O conhecimento, a ciência, como salvação, né? Além disso, ele reprovou-lhe à Igreja a concepção antropomórfica de Deus, a solução inaceitável do problema do mal, a noção materialista da encarnação, a fé do Velho Testamento. Então, tudo isso é influência maniqueia. Né? Tudo isso. Cícero maniqueia. Né? Cícero é uma mistura de Cícero com os maniqueus, né? Cícero com Mani. Né? Então, veja bem, o grande mistério da encarnação, né, que está no centro da nossa religião, né? Para Santo Agostinho era uma noção materialista. Então, ele absorveu dos maniqueus, né, aquele docetismo, né, aquela noção de que Nosso Senhor era puro espírito. Né? Como pode ele se encarnar na matéria? A matéria é má. A matéria é má. Não é? Os maniqueus, a gnose fala isso. Como pode que Deus tenha encarnado na matéria má? O grande mistério da encarnação. Não é? Se o homem foi criado à imagem de Deus, como ensina o Gênesis, quer dizer que Deus tem um corpo semelhante àquele do homem. Essa concepção é monstruosa. Era fácil aos maniqueus demonstrá-lo. E era óbvio para Agostinho rechaçá-lo.
Repelia-o de fato, em nome da piedade, para com Deus. Olha que coisa extraordinária, né? Abre aspas. Parecia-me ser mais piedoso, Deus meu, acreditando-te infinito em todas as direções, exceto aquela em que se te opunha a massa do mal, em vez de pensar-te limitado em todas as direções dentro da forma de um corpo humano. Fecha aspas. A massa do mal. A massa do mal aqui é a matéria, né? Que os maniqueus achavam que era a expressão do mal, né? Do Deus mal, né? Assim, também lhe pareceu impossível aceitar, como haviam ensinado os católicos, que Deus é o criador de todas as coisas, mesmo da substância do mal. Impediam-no de aceitar isso a mesma piedade para com Deus e a noção de sua absoluta bondade. Abre aspas. Parecia-me mais digno crer que tu não tivesses criado nenhum mal, em vez de acreditar derivada de ti a natureza do mal, como a figurava eu, que em minha ignorância não só lhe atribuía uma substância, mas uma substância corpórea ao mal. Ele vai resolver esse problema, né? De uma vez por todas. O problema do mal, né? No mundo. Mas isso muito depois, né? Ele aqui está com toda a sua capacidade intelectual, né? Se afastando da igreja, né? Igualmente inaceitável era a noção católica da encarnação. Se o Filho de Deus encarnou realmente, assumindo um corpo humano, não pôde evitar misturar-se com a carne e contrair sua iniquidade. Mais sábio então, e mais piedoso, era admitir, com os maniqueus, o docetismo. Abre aspas, tinha medo, portanto, de crer que ele tivesse nascido da carne, por temor de dever crê-lo manchado pela carne. Fecha aspas. Nesse ponto, Agostinho sente necessidade de acrescentar. Isso nas Confissões. Abre aspas. Os teus filhos espirituais, Senhor, rirão agora de mim, com afetuosa indulgência, ao ler minhas confissões. No entanto, eu era assim. Por fim, a aceitação do Antigo Testamento trazia consigo a aprovação das guerras, dos sacrifícios, da vida dos antigos patriarcas. Tudo coisas que repugnavam a quem professava seguir a espiritualidade e a pureza do cristianismo. Notem a palavra pureza aqui. Né? A pureza do cristianismo. É porque essa pureza do cristianismo é a razão, o argumento dos que vão manchar o cristianismo com a gnose, né? Essa palavra é importante, né? A pureza, né? Os puros, os cátaros, né? Aqueles que dividem a humanidade entre os puros, eles mesmos, e os impuros, nós todos, né? Nós todos. O resto, quem não é cátaro, né? Tudo coisas que repugnavam a quem professava seguir a espiritualidade e a pureza do cristianismo.
Esse argumento era o cavalo de batalha dos maniqueus, os quais perguntavam com insistência, abre aspas, está nas Confissões também, se deveria considerar justos os que tinham muitas mulheres ao mesmo tempo, que matavam os homens, que sacrificavam os animais, fecha aspas. O pessoal do Antigo Testamento, né? A resposta, no parecer deles, impunha-se por si só. Então, a história do Antigo Testamento era a história daqueles homens, né? Que tinham muitas mulheres ao mesmo tempo, que matavam os homens, que sacrificavam os animais. Olha que coisa, horror a sacrifício dos animais, né? Então, não muito diferente do que a gente vê hoje, né? Os maniqueus eram ambientalistas, defensores dos animais, né? Como são até hoje os atuais maniqueus, né? Por efeito dessa propaganda, a Igreja Católica pareceu a Agostinho como um obstáculo no caminho do cristianismo espiritual e autêntico. Esse é o caminho que vai percorrer outra vez na Idade Média os espiritualistas, derivados da ordem de São Francisco de Assis. O maniqueu romano escreveu-lhe certo dia com o intuito de reconduzi-lo à seita, recordando-lhe os sentimentos de então, citou alguns preceitos do Antigo Testamento mais cordialmente rechaçados, entre outros os seguintes, abre aspas, estende tua mão sobre os meus flancos, mata e come, cresce e multiplica-te. Fecha aspas. E continuou com esse elogio. Abre aspas. Eu sabia que sempre tinhas odiado essas coisas. Sabia que tu eras alguém que amava as coisas sublimes, as coisas que apartassem da terra, que buscassem o céu, que mortificassem o corpo, que dignificassem a alma. Fecha aspas. Os maniqueus eram... eles atraíam também por isso, né? Eles eram homens penitentes, de mortificação da carne. Não porque isso os unisse ao sacrifício de Cristo na cruz, porque eles não acreditavam nisso, mas porque mortificar a carne era uma obrigação dos maniqueus, porque a carne é má. Né? Veja a diferença de perspectiva entre a penitência de um maniqueu, uma mortificação de um maniqueu, e a mortificação de um católico. Né? Aceitou, pois, como boas, as críticas dos maniqueus contra a igreja e distanciou-se dela desdenhosamente. Mas perguntemo-nos, antes desse passo decisivo e grave, considerou um dever aplicar a si o dito romano, audiatur et altera pars. Ouça-se também a outra parte envolvida. Isso é uma pergunta, né? Mas perguntemos-nos. Lamentavelmente, devemos responder que não. Ele não quis ouvir a outra parte, as explicações da igreja, né? No entanto, um grande apologista cartaginês havia escrito, quase 2 séculos antes, que a Igreja Católica frequentemente não tem mais do que um só desejo. Ne ignorata damnetur, não ser condenada sem ser conhecida. Agostinho, em vez disso, condenou-a sem escutá-la. E, distanciando-se da verdade, pareceu-lhe caminhar rumo à verdade. Mais uma vez, tornou-se-lhe como o véu o orgulho.
esse distanciamento, né, de Agostinho da igreja, esse distanciamento completo, racionalista, intelectual, gnóstico, né, da igreja. Nós acompanhamos o quanto que esse distanciamento fez Santa Mônica sofrer, né? A mãe dele, né? Ela viu, percebeu, notou esse distanciamento, né? Aqui nós já vimos isso do ponto de vista de Santa Mônica quando lemos a biografia dela, e agora nós estamos vendo, digamos assim, o autor aqui, o Frei Agostinho Rapé, nos coloca dentro da mente de Santo Agostinho, né? Nós vemos as razões de Santo Agostinho, né? As razões de um grande intelectual, encharcado de conceitos gnósticos, seduzido pelos conceitos gnósticos e procurando, o que ele estava procurando, né? Um cristianismo de pura espiritualidade e pureza. Por que pura espiritualidade? Porque os maniqueus têm horror à carne. Então, eles procuravam o puro espírito, não é? É no espírito que há as coisas boas e na carne só as coisas ruins, né? Certo? É a música permanente do maniqueísmo nos nossos ouvidos, não é? Existe inclusive uma tendência nossa a essa pureza, inclusive essa procura dessa pureza, inclusive nos próprios, digamos, no próprio seio do movimento tradicionalista atual, né? Na chamada tradição da igreja, né? Existe sempre essa tendência, né? Essa sedução, esse perigo de procurarmos essa pureza, procurarmos essa posição em que nós nos consideramos os puros e consideramos os outros os impuros, né? Essa é uma sedução demoníaca que o demônio, enfim, usa contra os mais bem intencionados católicos, né? É um resquício, algumas notas dessa música sedutora do maniqueísmo que fica tocando na nossa cabeça, né? Sempre tocando essa música terrível na nossa cabeça, né? Eu vou agora entrar num longo capítulo aqui, ainda sobre o mesmo assunto. Vou ler alguns parágrafos ainda desse capítulo, que é o capítulo 8, Ouvinte Maniqueu. Abre aspas. Frases de Agostinho. Procurei-os com curiosidade, escutei-os com atenção, acreditei nas suas palavras com arrogância, com insistência
persuadi tantos quantos mais pude para a sua doutrina. Com pertinácia e animosidade os defendi. Fecha aspas. Então, embora ele não tivesse subido na hierarquia dos maniqueus, porque os maniqueus tinham uma hierarquia, era uma espécie de proto-sociedade secreta, né? Em que, à medida que você subia, os mistérios iam sendo explicados para quem subia, né? A estrutura de sociedade secreta, obviamente, não nasceu na nossa época, né? Não nasceu ontem. E, portanto, os maniqueus tinham uma estrutura assim. Então, embora ele não tenha subido na hierarquia, tenha ficado na parte de baixo, na parte de baixo, ele agiu como prosélito dos maniqueus, né? Ele atraiu muita gente. Imagina que ele usou toda a sua capacidade intelectual, não é? Sua genialidade, né? Para fazer isso, né? Assim, Agostinho resume, por volta de 397, as suas relações com os maniqueus, que duraram do 19º ano ao 28º ano de idade, 19 a 28. Sobre a história e a doutrina desse movimento religioso que se difundiu rapidamente no Oriente e no Ocidente, hoje, depois das não poucas descobertas e dos muitos estudos, ele cita os estudos aqui na nota de pé de página, estamos bastante bem informados sobre o maniqueísmo africano, de cuja identidade com o original de Mani não há motivo de duvidar-se, tem outras séries aqui. As obras de Agostinho, desde os costumes da Igreja Católica e os costumes dos maniqueus, escrita em Roma em 388, até as heresias de 426, duas obras dele, continuam a ser a fonte principal. Então eu queria chamar a atenção para vocês apenas para que o Frei Agostinho Trappé, ele cita na nota 220 um livro do H.C. Puech, Histoire Générale de Religion, e na nota 221, também no pé da página aqui 83, Le manichéisme, son fondateur, sa doctrine. Esse autor, H.C. Puech, é um dos autores mais citados pelo professor Orlando Fedeli no livro sobre a gnose, um livro fundamental que nós já lemos e comentamos na nossa associação, chamado... Como é que chama o livro do professor Orlando? Antropoteísmo, a religião do homem, né? Tá certo? Esse livro está em edição, né? Pela editora Flos Carmelli, né? Então, sobre maniqueísmo existem, eu diria, milhares de obras, né? Hoje, tá certo? É um assunto de fato muito conhecido. Não há como, digamos assim,
a quem está interessado no assunto, há fontes abundantes, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que Santo Agostinho é uma fonte, uma das fontes principais sobre o maniqueísmo, né? E ele emenda, né? Fonte seguramente confiável, mesmo que, dado o caráter polêmico dos escritos agostinianos, não lhes diga tudo sobre o maniqueísmo. Quero dizer, tudo aquilo que um historiador poderia desejar. É claro, porque Santo Agostinho, ele não tem um interesse, né? Enquanto ele estava escrevendo sobre o maniqueísmo, ele não teve o interesse de um historiador, né? Mas de um opositor ao maniqueísmo, né? Ele viu o mal do maniqueísmo, ele viu o mal que ele mesmo fez atraindo pessoas ao maniqueísmo, e ele, portanto, queria, enfim, escrever sobre isso e afastar quantos ele pudesse do maniqueísmo, né? E se opor, como católico, muito tempo depois, a essa heresia tão sedutora e tão forte que continua até hoje, né? Eu vou parar aqui no início da página 84. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua daqui. Esse capítulo vai ser longo, talvez a gente pare ainda no meio dele, em alguma parte, antes de acabar. Vamos ver se amanhã a gente consegue acabar ou não esse capítulo do maniqueísmo, que é importante para a gente entender esses 9 anos de Agostinho afastados completamente, conscientemente da igreja, né? Tá certo? Eu queria agora ouvir os comentários de vocês, se eles existirem, por favor. Parece que não há, então, comentários. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, e amanhã a gente retorna à página, então, 84 do livro, tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.